O fim de um narcisista. Uma jornada de redenção e esperança. Este é um relato autobiográfico de uma vida marcada por dores e desafios, mas também uma história de busca por perdão e superação. Aqui, compartilho minha jornada intensa, do vício ao caminho de redenção, com a esperança de que possa ajudar e inspirar outros a enfrentarem suas próprias batalhas. Capítulo 1. O começo da queda. O início do declínio emocional veio após a morte do meu pai, em 1998. A rotina de depressão, o uso de drogas e a ausência de perspectiva se tornaram constantes. Em meio a isso, meu relacionamento com minha companheira e nossa filha começou a se deteriorar, marcando o início dos problemas conjugais e emocionais que viriam a seguir. Capítulo 2. Diagnóstico e declínio. Em 2000, fui diagnosticado com esquizofrenia. Adaptar-me ao tratamento psiquiátrico foi um desafio constante. Em 2001, meu relacionamento de 10 anos terminou, o que agravou ainda mais meus surtos psicóticos. A separação judicial marcou uma fase de profunda instabilidade emocional. Capítulo 3. O refúgio na religião e o engano da falsa santidade. Em busca de redenção, refugiei-me na religião. Fui batizado e me envolvi ativamente na igreja. No entanto, uma crítica de um membro sobre minha fé me fez questionar a superficialidade da religiosidade que vivia. Decidi, então, abandonar a fé institucionalizada e seguir uma jornada de autoconhecimento. Capítulo 4. Os primeiros sinais de esperança. Em 2002, comecei a frequentar o CAPS, e isso me trouxe novas esperanças. Envolvi-me em campanhas eleitorais, acreditando que o programa poderia mudar minha vida. No entanto, as promessas políticas não foram cumpridas, e percebi que a verdadeira mudança deveria vir de dentro de mim. Capítulo 5. A queda no abismo do crack. Em 2003, voltei ao uso de drogas, desta vez ao crack, o que agravou ainda mais minha situação. Passei a buscar dinheiro de forma desesperada, e meu irmão também se envolveu nessa vida. Esse período destruiu ainda mais minha relação com a família, especialmente com minha mãe e minha irmã caçula. Capítulo 6. A busca por redenção e as lições aprendidas. Aos poucos, comecei a entender meus erros e desejei reconciliar-me com a família. Dediquei-me a cuidar de minha mãe nos últimos anos de sua vida, especialmente durante sua internação na UTI em 2019. Aprendi a importância do perdão e da aceitação dos meus próprios erros. Conclusão. Um novo capítulo. Começa. Espero que esta jornada possa inspirar outros a buscar sua própria redenção. Não importa o quão fundo tenhamos caído, sempre há uma chance de recomeçar e encontrar um novo propósito. A cada dia, um novo capítulo de minha vida está sendo escrito, e acredito que o mesmo é possível para todos nós. Epílogo. A promessa de um novo amanhã. Minha história continua, e ainda estou buscando meu caminho para a redenção. Deixo aqui um convite para que cada leitor reflita sobre suas próprias batalhas e encontre forças para seguir em frente. A mudança é possível, e a esperança é a luz que nos guia. O fim de um narcisista. Uma jornada de redenção e esperança. Ao longo de minha vida, experimentei uma série de substâncias, incluindo maconha, crack, álcool e tabaco. Muitas pessoas acreditam que fumar maconha não é tão prejudicial quanto o uso de outras drogas. No entanto, minha experiência pessoal desafia essa suposição. Fumei maconha durante 20 anos, e posso afirmar que os efeitos foram devastadores. Durante 2 décadas, vivi numa constante fuga da realidade, fingindo ser alguém que não era. A maconha me anestesiava, me congelava, me transformava em um vegetal e me mantinha em um estado de dormência. Eu estava essencialmente evitando enfrentar meus próprios sentimentos e pensamentos, o que é essencial para qualquer processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. Lidar com minhas emoções e pensamentos era, sem dúvida, angustiante e entediante. No entanto, essa era a única maneira de aprender e evoluir na prática. Com o uso contínuo de drogas, esse processo se torna impossível, pois a mente fica isenta de desafios, aprendizagens e dificuldades. Em outras palavras, sem enfrentar experiências reais e desafios, não é possível desenvolver um verdadeiro entendimento da vida. Fumar maconha, para mim, foi uma forma de fuga da minha própria mente e dos meus próprios sentimentos.
Essa fuga não apenas impediu meu desenvolvimento mental e emocional, mas também me privou de 20 anos preciosos da minha vida, que poderiam ter sido usados para crescer e evoluir como pessoa. A droga me ofereceu uma falsa sensação de conforto, enquanto me mantinha preso em um ciclo de estagnação e ilusão. A maconha me proporcionou uma sensação de paz interior que talvez já existisse em mim, mas que provavelmente se perdeu ao longo da minha infância, absorvendo a energia negativa dos meus cuidadores. A partir desse ponto, passei a alimentar a expectativa de um paraíso ideal, uma utopia que não correspondia à realidade. Foi através da maconha que percebi essa verdade. Ela me revelou um conforto ilusório, uma verdade que na verdade era uma mentira. Compreendi que o verdadeiro paraíso interno não se alcança através da fuga, mas sim enfrentando o meu mal-estar e os conflitos internos. Desde a infância, minha vida foi marcada por desafios que pareciam insuperáveis. Nascido em um lar disfuncional, minha infância foi tudo menos tranquila. Meus pais, mergulhados em suas próprias lutas, não tinham a capacidade de me proporcionar um ambiente seguro e amoroso. Fui incumbido de cuidar de meus irmãos menores, uma responsabilidade que para uma criança era esmagadora. Eu não tinha o discernimento necessário, muito menos a estrutura mental para lidar com tal carga. O ambiente em casa era carregado de negatividade. Meu pai, frequentemente ausente emocionalmente, se afogava em seus próprios vícios, enquanto minha mãe lutava contra uma doença mental diagnosticada esquizofrenia. A energia em nossa casa era densa e opressiva, algo que absorvi e internalizei ao longo dos anos. Essa atmosfera sombria moldou minha visão de mundo e afetou profundamente minha autoestima e percepção de valor próprio. Anos mais tarde, quando finalmente atingi a idade adulta, a revolta que eu sentia por meu pai culminou em um episódio que mudaria minha vida para sempre. Em um acesso de raiva, impulsionado por anos de ressentimento e dor reprimida, tive uma briga violenta com ele. Esse confronto, carregado de emoções intensas e palavras malditas, precipitou sua morte prematura. A culpa que senti a partir desse momento foi esmagadora. Cheguei ao ápice do vitimismo, um estado em que me vi mergulhado em um turbilhão de descontrole emocional e mágoa. Acusei meu pai e toda a minha família com palavras cruéis. Feri profundamente aqueles que me cercavam. Foi como se, em um ato desesperado de julgamento, eu tivesse matado meu próprio pai, destruindo-o psicologicamente. No entanto, o que eu não esperava era que, mesmo com toda a culpa e insegurança que se seguiram, esse ato me deixaria impune, sem qualquer remorso visível do lado de fora. Mas dentro de mim, um abismo se abriu, um eco implacável que reverberou por muitos anos, trazendo um vazio que demorou a preencher. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que estou aqui para alertar. Inconscientemente, muitas vezes matamos uns aos outros, psicologicamente, pela nossa própria falta de autoconhecimento. Machucamos sem perceber, buscando culpar o outro pelas nossas dores. Portanto, eu imploro, conheçam-se profundamente, mergulhem dentro de si mesmos antes que seja tarde demais. Não deixem que a ignorância sobre quem vocês realmente são leve a consequências irreparáveis, a feridas que talvez nunca se curem. A dor do arrependimento se instalou como uma sombra permanente em minha vida. A culpa corroía minha alma, refletindo-se em cada relação, cada decisão. Minha agressividade para com meus irmãos e a falta de compreensão da doença mental de minha mãe me assombravam. Durante muitos anos, sofri com esse sentimento de culpa, até que encontrei a redenção nas palavras da Bíblia. Somente ali, entre as sagradas escrituras, encontrei o alívio que tanto procurava. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Essa frase se tornou meu manancial de paz. Apesar de encontrar algum consolo na fé, a estrada para a recuperação estava longe de ser simples. Eu já era uma pessoa insegura, mas fiquei ainda mais após sentir o peso da culpa. A sensibilidade que desenvolvi fez com que meus irmãos e outras pessoas se aproveitassem de mim. Eu não falava com segurança, não tinha postura. Entretanto, quando comecei a me posicionar, a exigir respeito e a não aceitar mais ser tratado como um capacho, as pessoas ao meu redor começaram a mudar seu comportamento em relação a mim. A descoberta de que o perdão e o controle sobre minha vida estavam dentro de mim foi um ponto de virada. Jesus, em perfeita sintonia com o Pai, nos oferece a autonomia para perdoar e ser perdoados. Quando criança, fui inocente em minha ignorância, mas ao me tornar adulto,
A palavra da Bíblia iluminou minha consciência. Descobri que o perdão e o controle sobre minha vida estavam dentro de mim, um presente do livre-arbítrio dado por Deus. Com essa revelação, a transformação começou. Os prazeres efêmeros de fumar, beber e se entreter não podiam mais dominar minha vida. Sonhei com riqueza e prosperidade, mas entendi, através da Bíblia, que meu envolvimento com drogas, pessoas tóxicas e minha própria carga emocional me impediriam de alcançar esses sonhos. Era hora de uma escolha decisiva. Nada cai do céu. Cada pessoa, por mais bem-intencionada que esteja, sempre vai estar focada em sua própria vida. E não há nada de errado nisso. O erro está em esperar algo delas. Portanto, lembre-se sempre do ditado popular: de boas intenções o inferno está cheio. Não existe mágica para eliminar vícios ou curar traumas e descontrole emocional. O que existe é atitude, persistência e perseverança. O mundo é cruel, mas podemos escolher fazer o bem, com cautela e sabedoria. A verdadeira batalha está dentro de nós, e somente nós podemos vencê-la. Enfim, é consigo mesmo. Não há outro Deus, ou seja, você é o Senhor da sua própria vida.